Boa noite, queridos. Boa noite. Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que foi chamado de Alfa e Ômega, aquele que esteve na criação de todas as coisas, princípio de todas as coisas e estará no fim. Aquele que foi mal compreendido na história da humanidade por muitas pessoas. Algumas delas pessoas profundamente religiosas e que ensinavam a Escritura Sagrada. Na sua época, compreenderam Jesus de forma tão errada, mas tão errada que o acusaram, cuspiram nele, crucificaram-no e esperaram que isso fosse detê-lo e deter a sua ação no mundo. No entanto, ele ressuscitou. Amém. Jesus foi aquele que mudou não só o calendário, mas como mudou a vida de milhares de pessoas ao longo da história humana. Porque quando a gente fala de Jesus, a gente fala de uma história antes de Jesus e de uma história depois de Jesus. Assim é o calendário. Quando a gente conta os nossos dias, quando você conta os seus dias e fala, olha, eu pergunto para o Rio, quantos anos você tem? O Rio fala, eu tenho 32 anos. É, Rio? A cara está de 30, mas eu vou colocar um pouco mais velho, 32. Eu tenho 32. Aí eu pergunto, 32 anos contados neste calendário que temos, que é baseado na vinda do Senhor Jesus, no ano Domini, no ano zero, no ano onde começou todas as coisas. Então, Jesus é o personagem mais complexo e mais simples de toda a história da nossa existência sobre a Terra. Complexo porque ele é o Deus encarnado, e simples porque ele se tornou homem, acessível a todos os outros homens, simples de entender a sua palavra, que era uma palavra às vezes doce, às vezes amarga, às vezes de passar a mão na sua cabeça, mas às vezes de dar uma cajadada. E esse Jesus é que dá razão de existência a muitas coisas. Mencionamos algumas delas aqui, mencionamos o calendário, mas esse Jesus também dá origem ao que nós chamamos de Natal. Só existe uma celebração chamada Natal porque existiu um personagem chamado Jesus. Por causa de Jesus existe o Natal. Mas, socialmente falando, e eu falei isso num vídeo que eu enviei para a igreja essa semana, e enviei para alguns amigos, postei no meu Facebook, socialmente falando, o Natal se tornou mais importante do que Jesus. A festa de aniversário se tornou mais importante do que o próprio aniversariante. Mas nós, igreja, nós cristãos, estamos sobre a terra para trazer a verdade à tona e trazer as coisas e colocar as coisas no lugar onde elas devem estar. Amém. E a verdade libertadora é que Jesus deve ser mais importante do que o Natal. O aniversariante deve ser celebrado. Sim, nós sabemos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Você sabe disso. Eu sei disso. Essa data foi convencionada. Houve uma convenção, porque com a história da humanidade nós perdemos a data exata. Nós não temos um registro preciso. Muito possivelmente foi ou fevereiro, ou março, ou abril que o Messias encarnou, que o Messias nasceu. Mas houve uma convenção, e essa convenção deu aí o norte para as celebrações no Natal, em dezembro. Então nós cristãos temos o costume também de celebrar em dezembro, cientes de que é um momento de celebração, de alegria, mas cientes de que o aniversariante é mais importante do que o aniversário. Eu disse isso através de um vídeo que eu enviei para alguns amigos, e um senhor que eu enviei me respondeu, não é bem assim. Não é bem assim. Aqui em casa, antes da gente comer, a gente faz uma reza e lembra dele. Será que é realmente isso que o aniversariante quer de nós? Fazer uma oração e lembrar dele depois
Se esquecer que ele existe? Festa de aniversário tem mais a ver com o aniversariante do que os que estão presentes na festa de aniversário. Claro que os que estão presentes são muito importantes, então o Natal não tem a ver com família. Como assim, pastor? Mas Natal não é o momento em que o espírito natalino está solto e a família se reúne e aí nós vamos perdoar uns aos outros. Só até o Réveillon, né? Porque depois começa a briga todos de novo. Natal não é um momento de paz. Não. Natal não é um momento de paz. Um momento de paz é todo dia na sua casa. Se Jesus estiver presente na sua vida todo dia é dia de paz na sua casa. Passa o ano inteiro em guerra. Quando chega no Natal, vamos celebrar o espírito de Natal. Não. A festa de aniversário, ela deve compreender os ensinos do aniversariante. E o aniversariante é o ponto-chave mais importante do aniversário. Não dá para a gente ir numa festa de aniversário e aí as coisas mais importantes serem os presentes, ser quem está ali. Então a família presente no aniversário é mais importante do que o aniversariante. Não, o aniversariante é mais importante do que os convidados. Tanto que todos os convidados chegam e vão parabenizar o aniversariante. Então o foco é no aniversariante. O bolo não pode ser mais importante que o aniversariante. O bolo é um adereço que faz parte do aniversário. Sem o bolo, o aniversário acontece. Mas sem o aniversariante, não há aniversário. A bebida, a comida. Então, quando nós, de forma cultural, nos reunimos com nossos familiares, e vamos fazer isso amanhã, depois de amanhã, dia 24, para a ceia de Natal, nós que somos cristãos temos que ter clareza do que nós estamos fazendo. Devemos celebrar com os nossos familiares, devemos fazer, mas nós temos que ter certeza de que se nós estamos ali, o aniversariante tem que ser a figura principal da nossa vida. E nós temos que celebrá-lo de verdade. Então, se Deus te der uma oportunidade para trazer o aniversariante ao centro da festa, faça isso como cristão. Já quero te desafiar a fazer isso. Pastor, eu vou estar lá. Está lá o meu primo petista chato. Pequei coxinha, mortadela. Do lado do outro primo coxinha. Antipetista chato. Todo mundo vai fazer as pazes agora no Natal. Porque agora é a guerra. Nós brigamos durante a eleição para fazer a paz no Natal, né? Não é assim? As famílias. Você cristão não está ali nem para ser petista, nem para ser antipetista. Você está ali para lembrar todo mundo quem é que está fazendo aniversário. E talvez Deus possa usar você para isso. Para abrir o texto sagrado, para abrir a Bíblia e dizer, olha, vamos falar um pouco do aniversariante agora. E é isso que eu quero fazer com você. Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7. E quero lembrar, para você cristão que está aqui, a origem de tudo. Isaías capítulo 7, eu não vou ficar destrinchando passo a passo, porque a gente não tem tempo para isso, mas eu vou ler 3 textos específicos. O primeiro é versículo 14 do capítulo 7 de Isaías. Versículo 14, capítulo 7 de Isaías. Por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará de Emanuel. Emanuel, traduzido, quer dizer Deus conosco. Então aqui, nós temos um profeta que se levanta, inspirado por Deus, para trazer uma mensagem de salvação futura. Este profeta não tem muita noção de como esta mensagem vai impactar as gerações futuras. Mas este profeta tem a noção de que Deus o está utilizando. E aí ele se levanta e, no meio de inúmeros outros textos, ele fala sobre a vinda do Messias prometido, a vinda do Salvador.
E ele fala a forma como ele viria. A virgem conceberia e daria luz a Jesus, ao Emanuel. Aqui, 700 anos antes de acontecer o fato, Isaías profetiza o fato. Isaías anuncia que vai acontecer. Inúmeros outros textos convergem para a vinda de Jesus. Inúmeras outras situações na Bíblia convergem para a vinda de Jesus. Se você pegar de Gênesis e Apocalipse, tudo converge para o nascimento, ressurreição e retorno de Jesus. Você vai ver o tempo todo isso. Se você pegar Gênesis, fala, pastor, vamos lá na Páscoa, lá atrás. Quando você vê a propiciação substitutiva na morte dos primogênitos e o anjo da morte passando por cima e salvando, você vê um prenúncio do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo sendo usado lá na frente também, depois para salvar aqueles que estão condenados à morte eterna. Salvação. Então, aqui, meus irmãos, o anúncio que ele viria como? Encarnado como homem. Um Deus conosco. Deus comigo, Deus com você. Olha, é claro que na nossa sociedade as pessoas não compreendem muito bem isso. Principalmente nós vemos numa cultura onde as pessoas não têm o costume de ler a Escritura Sagrada. Não têm o costume de ler a Bíblia. A Bíblia é meio que um manual, é um objeto místico que fica aberto no Salmo 23 ou no Salmo 91. Né? Emanando ali um poder, alguma coisa assim na cabeça das pessoas. Mas aqui, quando nós lemos a Bíblia, nós temos um conhecimento da realidade bíblica, da verdade bíblica. Jesus não vem a existir, presta bem atenção nisso, Jesus não vem a existir há 2000 anos atrás. Jesus já existia desde a criação do mundo. Desde a criação do mundo. Façamos o homem a nossa imagem. Ali está o Alfa. Ali está Jesus. Jesus está na criação. Jesus vem a existir como homem, ou seja, ele encarna em figura humana a partir de uma família humana, a partir de uma concepção mais ou menos humana, porque a gravidez é humana, a concepção não é, porque não há sexo na concepção ali, não há a dinâmica sexual biológica na concepção, porque o profeta dizia que a virgem daria luz, é uma concepção virginal. Então ali nós temos Jesus passando a existir como homem entre nós, na profecia de Isaías que aconteceria. Lá na frente, em Mateus isso acontece. Vamos na primeira página de Mateus, no capítulo 1, versículo 18, já tem, do 18 até o 24, já tem o cumprimento desta específica profecia. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido, um homem justo, e não querendo expor a desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida, dará à luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto, preste bem atenção nisso, enquanto ela não deu à luz a um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Se você estuda a Bíblia, você sabe que José teve uma vida de marido e mulher com Maria depois disso, mas enquanto Jesus não nasceu, não houve relacionamento sexual, não houve José não teve participação biológica, vamos dizer, no nascimento de Jesus. Pois bem,
Há uma profecia, depois há o cumprimento dessa profecia. 2000 anos se passam. A gente vai celebrar o cumprimento dessa profecia. Então a gente se reúne para festejar o cumprimento dessa profecia. Para festejar de fato o porquê de Jesus foi tão importante. E aí sabe o que acontece? Nós esquecemos. Nós não sabemos. Nós não sabemos porque progressivamente nós fomos ressignificando o Natal. Fomos substituindo. E aí começamos a inventar coisas, começamos a pensar. Aí tem ali ouro, incenso e mirra. Quando Jesus nasce, os magos do Oriente, os caras que consultavam as estrelas, olha só, os magos do Oriente que não são reis, não existe reis magos, e também não existe 3 reis magos. Existem 3 presentes, mas podem ser 5 magos ou podem ser 2 magos. A Bíblia não fala quantos eram, a Bíblia fala quantos presentes foram dados. Ali eles chegam, ouro, incenso e mirra, e dão presentes ao menino que está nascido, tal, aquela coisa toda, porque eles, estudando os astros, eles não reinavam, eles não eram reis de lugar nenhum, eles eram estudantes dos astros. Eles, estudando, perceberam que a estrela apontava para Jesus, para o nascimento do Messias. Eles tinham um conhecimento das Escrituras, eles tinham um conhecimento de Isaías, eles tinham um conhecimento, e aí eles vão em direção à estrela, e aí eles chegam no ponto de presentear a família do Messias. Por causa disso a gente começa a trocar presentes entre nós. Né? Alguém viu isso? Opa! Então, o nascimento de Jesus seria interessante começar a dar presente para as crianças também. E vamos trocar presente. Eu ganho presente, você ganha. Ei, é pecado isso, pastor? Não é pecado. Mas quando você esquece que o aniversariante não é você, ou quando você esquece que o aniversariante não é aquele que você vai dar o presente, ou quando você esquece quem é o aniversariante da festa de aniversário, nós temos um problema. O presente se torna mais importante do que o maior de todos os presentes, o Emanuel, Deus conosco. Jesus é aquele que é o foco central da festa, mas aí nós inventamos uma troca de presentes, e essa troca de presentes movimentou o comércio. E aí o comércio movimentou a mídia. E aí a mídia ganhou dinheiro, e aí o comércio ganhou dinheiro, e aí os empresários ganharam dinheiro, e aí o Natal mudou de Jesus para o Papai Noel, aquele que dá presentes. O símbolo do Natal, que deveria ser o Cristo sendo encarnado, a gente tem aí inúmeras ilustrações durante a história, né? O presépiozinho que mostra ali, eu não gosto muito do presépio, porque ele também não é do jeito que é feito aqui no Brasil, porque ele também não é tão fidedigno à Escritura, né? Porque o povo judeu é um povo muito aciado, eles são muito nojentos em relação a questões de higiene. Maria, como a excelente mãe que ela foi, mãe judia, escolhida por Deus, justamente por ser tão fiel aos princípios e ao amor a Deus, jamais deixaria um boi babá perto do filho dela. Nunca. Ainda que estivesse nascendo numa manjedoura, ainda que estivesse nascendo, eles iriam limpar aquilo ali. Pra você ter uma ideia, a mulher não ia nem menstruada no templo. Tamanho o nível de asseio e cuidado com higiene, eles não comiam carne de porco. Então tem todo um contexto de Levítico ali, ligados a questões de saúde, de higiene. Eles são muito ligados a isso. E aqui, nós às vezes ilustramos um pouco exagerado. Botamos um boizinho ali, babando em cima de Jesus, um cordeirinho ao lado. É uma ilustração só. Na verdade não condiz com a realidade. Mas o símbolo no Natal não deveria ser o Papai Noel. Não deveria. Mas nós transformamos no Papai Noel. E aí nós vamos criando as gerações de crianças
na expectativa do presente, de ganhar um presente, de receber um presente. E nós ganhamos e trocamos o presente. Tem algum problema nisso? Não, não tem problema nisso. Não tem pecado não. Inclusive, se vocês quiserem me dar presentes, eu já ganhei muitos aí. Ganhei um copo, ganhei um livro. Estou feliz, eu gosto de receber presentes. Mas o Natal não é presente. Não é. Não é presente. E não pode ser presente. As crianças, eu, você, quando éramos crianças, fomos aprendendo assim. Por isso que lá em casa, no Natal, nós não compramos presentes para as nossas crianças. Porque nós não queremos acostumá-las a condicioná-las. Eu vou usar Pavlov aqui, Skinner. Não vou condicionar as nossas crianças à ideia de que Natal está associado a presentes. Natal tem que estar associado à profecia de Isaías sendo cumprida. Um menino nos nasceu. Não é essa profecia. Ó, falei outra profecia de Isaías. É 7,14. O Emanuel, o Deus conosco se concretizou. A Virgem deu a luz. Essa é a mensagem do Natal. E nós vamos celebrar o aniversário dele. Então, essa é a ideia principal. O aniversariante completa aniversário. O aniversariante é o personagem principal. O aniversariante, ele tem que ter todas as honras da casa. Ele tem que ter todas as honras do seu coração. Ele é o motivo da festa. Ele é o motivo da reunião. Ele é o motivo da bebida. Ele é o motivo da comida. Ele é o motivo de porque você para. Não dá, sabe? Para a gente tentar amenizar os nossos próprios erros, as nossas próprias falhas em relação ao aniversariante, dizendo que não é bem assim, está tudo bem. Igual o Senhor me disse, não, está tudo bem. A gente para um pouquinho lá, abaixa a cabeça, faz uma oração, pronto, lembrando do aniversariante. Depois a gente vai tomar todas e sair dirigindo o veículo. O que o aniversariante falou sobre isso? O aniversariante reprova esse comportamento. Depois, no outro dia, nós vamos brigar. O aniversariante reprova o comportamento. Tá aí a explicação, meus irmãos, de por que o aniversariante está bem-vindo no próprio aniversário. O aniversariante tem um discurso muito duro em relação à vida dos convidados. O aniversariante fala que os convidados têm que negar-se a si mesmo. O aniversariante fala que vai ter um negócio, um lugar chamado inferno. E que quem não se comprometer com um aniversariante vai para esse lugar. O aniversariante fala, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Um aniversariante dita um monte de norma para a gente cumprir na nossa vida. Então a gente quer às vezes bater para cantar o parabéns, parabéns para você, vamos comer, mas a gente não quer saber do aniversariante falando no aniversário. Sabe quando você faz o aniversário de uma pessoa, comemora o aniversário do Marco ali, né? Aí aí, agora discurso, não é assim? No aniversário de Jesus não. No aniversário de Jesus todo mundo quer Jesus calado. Porque se Jesus falar, se a palavra de Jesus for considerada durante a festa, muita gente fica com a orelha queimando. Muita gente fica se contorcendo ali. E muita gente fica vestindo carapuça. É por isso que é melhor manter um aniversariante fora da festa. Mas nós, meus irmãos, cristãos, não só queremos o aniversariante na festa, mas queremos que o aniversariante fale à vontade. Em nós e através de nós. Amém. Essa é a ideia de quando Jesus disse, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você vai ser sal e luz. Mais tarde, os cristãos foram mais tarde, ali, logo no primeiro século, nós recebemos um apelido de cristãos. O que significa cristão? Um pequeno Cristo. Por que foram apelidados de pequeno Cristo? Porque os caras imitavam tudo o que aquele Galileu, filho de Maria, filho do carpinteiro, fazia e falava. Eles estão
copiando ele, são imitadores dele. O apóstolo Paulo até usa essa expressão: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então nós devemos imitar Jesus. Se ele não é bem-vindo nos lugares que nós estamos, nós faremos com que ele seja bem-vindo nos lugares que nós estamos. Porque a nossa missão é levá-lo onde quer que nós estamos. Amém? Amém. Então vai ter festa? Vai. Vai ter discurso do aniversariante? Não. Meus irmãos, só um minuto. O aniversariante pediu para eu falar em nome dele. Ele não pôde vir. Não foi bem-vindo. Mas, deixa eu abrir uma cartinha que ele mandou aqui. E, pô! O real motivo do aniversário é Jesus. Não há outro motivo no Natal. Não há outra coisa que não seja adereço no Natal. Se Jesus não é considerado principal dentre qualquer outra atitude e ação e fala no Natal, nós não estamos celebrando o Natal. Nós estamos celebrando outra coisa. Se o aniversariante não é, de fato, exaltado como deveria, se o aniversariante não tem franqueada a ele a palavra como deveria no discurso, se o aniversariante não se faz presente para soprar a velhinha, nós não estamos celebrando o Natal. Nós estamos fazendo algum outro tipo de festa pagã que não tem nada a ver com o cristianismo. E é justamente isso que o Natal cultural, o Natal cultural é, meus irmãos. O Natal cultural é uma celebração hedonista, onde há troca de presentes, onde há bebida, onde há comida, onde nós nos saciamos e onde nós pegamos e lembramos do aniversariante por 30 segundos. Quando você reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, ou quando você faz a sua oração. Não é assim? O resto tem mais a ver conosco. O resto tem mais a ver com o que nós queremos, com o que nós ganhamos, com o nosso bucho saciado. A festa é para nós, não é para ele. O Natal, entre aspas, pagão, secular, que foi mudado ao longo dos anos, tem a ver com isso. Mas nós somos cristãos. E como cristãos, olhamos para a Escritura Sagrada, vemos a profecia. E vemos o cumprimento da profecia. E nos perguntamos, por quê? Por que Jesus nasceu? Essa deve ser a pergunta. Por que Isaías profetizou? Por que a Bíblia converte no nascimento de Jesus? E por que esse nascimento se cumpre do jeitinho que Isaías falou 700 anos antes? Por quê? E aí eu te levo no último texto, na palavra do próprio Jesus, em João capítulo 10, versículo 10. João capítulo 10, versículo 10. Vamos deixar o aniversariante responder por que ele veio. Parte B. Parte B do versículo. A parte A fala sobre o ladrão e a parte B fala sobre ele. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vamos falar junto? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém. Para isso que Jesus veio. Porque sem Jesus é condenação eterna e morte. Sem Jesus, a possibilidade de termos uma vida vazia, uma vida sem propósito, uma vida infrutífera, uma vida que é mais ou menos como aquele cachorro no YouTube lá que fica girando e o rabo dele está assim, ó, ele fica girando atrás do rabo e não para de girar. Um bom exemplo disso são aqueles que acumularam tantos bens, mas que morreram infelizes, sem estarem preenchidos conforme a palavra de Deus diz, pelo poder do Espírito Santo para a vida deles. Você olha para o Michael Jackson, quanto sucesso, quanto dinheiro, quanta fama, para morrer daquele jeito que ele morreu. Você olha para o Elvis Presley, menino de Deus, nasceu na família cristã, cantava no coral da igreja. Michael Jackson também cantava no coral da igreja, mas o Elvis Presley se destacou, gravou CD evangélico, tal, aquela coisa toda, e de repente se afasta da palavra de Deus, se afasta da presença de Deus.
se envolve com drogas e se envolve com todo aquele e morre de forma, sabe, vazia. Faltava alguma coisa. O próprio Elvis Presley disse, a Priscilla Presley menciona isso, que ele morre sabendo que o propósito da vida dele não era aquele. Meus irmãos, eu já acompanhei muitas pessoas próximas à morte, já acompanhei várias pessoas que infelizmente morreram. E quando essas pessoas estão no estágio terminal, essa falta de propósito fica mais evidente, fica mais clara. Eu me lembro de cada uma dessas pessoas que já foram embora. Eu me lembro de um senhor que eu estava na casa dele, ele estava com câncer terminal, e eu estava acompanhando durante um tempo, eu olhei para a porta e falei, fulano, aquela porta pode se abrir e o senhor pode atravessar para o outro lado, a qualquer momento. Esse é o diagnóstico que nós temos, é isso que os médicos disseram, essa é a realidade. E aí? Você consegue perceber no olho da pessoa o quão sem propósito foi toda a existência dela. Ela construiu casa, ela comprou carro, ela teve dinheiro, mas na hora que a porta está se abrindo no olho, dentro do olho dela, na fala dela. Um dia eu acompanhei um que faleceu também, e aí um dos parentes dessa pessoa me procurou durante o enterro. Fiz o cerimônia fúnebre ali, dei a palavra que eu sempre dou, e aí um familiar crente me procurou e falou, e aí, pastor, ele aceitou Jesus? A minha resposta foi, eu não conheço ninguém que numa situação terminal como ele estava, vai dizer não para Jesus. Todos vai dizer, eu quero Jesus. Mas você consegue perceber no olho da pessoa o quão sem propósito foi a vida dela. O quão ausente foi essa palavrinha que Jesus usou, a abundância, durante toda a existência da pessoa. Eu vim para que tenham e a tenham em abundância. Jesus não veio para você ter dinheiro. Jesus não veio para você ter, bens materiais. Claro que isso aí faz parte da vida, você tem que ganhar, você tem que trabalhar, você tem que ter seus bens materiais. Mas Jesus veio para que você tenha abundância. Vida em abundância. Vida eterna e em abundância. Vida em abundância se traduz numa vida completa. Numa vida que sabe que pode todas as coisas daquele que o fortalece. O texto não é esse que o apóstolo Paulo fala? A maioria dos crentes evangélicos usa esse texto errado. Errais não conhecendo as escrituras. Você viu no carro, você vê no carro, posso todas as coisas daquele que me fortalece. Parece que você pode tudo, né? Não é isso. Paulo está falando da vida dele. Depois você lê o que aconteceu antes. Lê o texto que vem antes desse texto. Ele passou fome, ele passou dificuldade, ele teve fartura, ele foi pobre, ele foi rico, ele foi isso, foi aquilo, vai lá, vai cá, vai lá, vai cá, vai lá, vai cá. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, quer seja tribulação, quer seja falta de tribulação, quer seja tristeza, quer seja alegria, eu sou completo em Jesus. Isso é abundância, irmãos. Jesus preenche as nossas vidas. Quando Jesus preenche as nossas vidas, quando nós andamos com Ele, quando Ele é importante para nós, Ele nos preenche e nos conduz, e está conosco todos os dias. E Ele nos guia, e Ele nos orienta, e Ele nos levanta quando a gente cai, e Ele nos dá a inteligência, e aquela coisa de parceria mesmo, dele conduzir, dele ser o rei, dele ser o mestre. Dele ser o mestre. Mas a pergunta que eu tenho para você, antes da gente encerrar. O profeta trouxe a profecia se cumpriu, Jesus falou depois, vim para que tenha ouvido. Esta vida que Ele dá, você a vive. Vida em abundância. Se você não a vive, talvez não haja a presença desse Jesus na sua vida. E o desafio que eu tenho, para você que nos acompanha pela internet, para você que aqui está, é que você experimente desta abundância.
que você experimente deste propósito de Jesus, porque o propósito dele foi esse. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esta abundância, ela começa aqui, essa plenitude, de você ser preenchido por Deus, de forma de que você, passando por uma tribulação, um sofrimento, uma dor, uma alegria, uma tristeza, você pode todas as coisas nele. Quer seja conseguindo um novo emprego, quer seja sendo demitido do seu emprego. Quer seja tendo um bom salário, quer seja passando necessidade. Vida em abundância é ter plenitude de Jesus nas nossas vidas. Vida em abundância significa caminhar com Jesus durante a nossa existência aqui. E aí, acabando a nossa existência aqui, a gente entra num outro plano, num outro lugar. A porta se abre, a gente passa pela porta, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que está preparado para a gente lá. Lá, ouro vai ser asfalto. Glória a Deus. Lá não vai ter sofrimento, não vai ter dor. Lá não vai ter nada, absolutamente nada de ruim. Como consequência de uma entrega pessoal a esse Jesus que quer viver aqui conosco e nos levar para esse lugar. Mas isso é uma decisão pessoal que deve ser feita por você, de forma individual. O que um pastor pode fazer é anunciar essa mensagem, é pegar a palavra do profeta, pegar a palavra cumprida e mostrar para você, está aqui, ó. Mas a decisão é sua. Só você pode decidir por Jesus. Só você pode dizer, olha, eu quero viver essa vida abundante, completa em Jesus, quero desfrutar disso. E esta é a mensagem que nós devemos não só viver, aceitar para as nossas vidas, e eu devo receber essa mensagem, mas eu devo anunciá-la também no Natal. Jesus veio para trazer abundância para a nossa família. Jesus veio para isso. Então o Natal, meus irmãos, é a celebração desta abundância configurada na pessoa de Jesus. Jesus, o aniversariante, deve ser lembrado. Jesus, o aniversariante, deve ser aceito. Jesus, o aniversariante, deve ser reverenciado, celebrado. Jesus, o aniversariante, deve voltar para o lugar de destaque, de onde ele nunca deveria ter saído, mas que Satanás, de forma ardilosa e inteligente, fez com que saísse, usando a cultura. Eu e você temos um compromisso com Jesus? Amém? Temos. Ah, pastor, eu tenho mais ou menos. Então, se você tem mais ou menos, você não tem. Quero te encorajar a tomar uma decisão séria. Quero te encorajar a realmente viver essa vida abundante. Olha, eu me entrego a Jesus. Eu quero me comprometer com Ele. Esse cumprimento de profecia. Deus conosco é Deus comigo também. Eu quero. Ah, mas eu sou pecador. Todo mundo é. Pedro foi, Paulo foi. Se eu te contar o que Abraão aprontou, você vai se assustar. No entanto, Deus quer que você, mediante o arrependimento dos seus pecados, entregue a Ele, se conecte com Ele, através de Jesus. Então, o desafio é você viver essa vida abundante na presença de Deus, através de Jesus, e você ser um pequeno Cristo, ser um cristão, que vai levar a luz de Jesus onde quer que você esteja. São dois desafios para essa noite. O primeiro é que você seja um cristão, tendo um compromisso com Jesus pessoal, individual, uma decisão sua de viver essa vida abundante. E o segundo é que a partir disso você possa levar Jesus aonde quer que você esteja. E desde já, eu já sei um lugar onde Jesus vai querer te usar. Na festa de aniversário dele. Então eu já quero te fazer um desafio, meu irmão, minha irmã. Você que está aqui, você que está na internet. Terça-feira você vai se reunir com seus familiares. Terça-feira eu tenho certeza que você vai sentar, vai ter um pernil assado lá, né, Diogo? Vai ter uma costelinha. Algumas famílias vão se reunir com outras famílias. E a gente tem essa reunião cultural chamada Ceia de Natal. Eu quero te fazer um desafio. Eu sei que talvez no seu contexto, o aniversariante também pode não ser tão bem-vindo.
Mas eu quero te fazer um desafio de você ser o representante, o porta-voz do aniversariante. E durante, 5 minutinhos que seja, leve a palavra do aniversariante até o aniversário. Ai, pastor, mas eu não sei falar. Moisés também não sabia. Pedro foi chamado de indouto e iletrado. Indouto, iletrado. No entanto, Deus usou aqueles que estiveram dispostos a ser instrumentos dele. Então, se você tiver uma oportunidade aberta, aproveite. Prepare. Pastor, vou preparar. Vou pegar esse texto e vou dar uma palavrinha sobre Jesus lá. Esse é o desafio. E eu queria que você curvasse a sua cabeça. Curvasse a sua cabeça. E orasse ao Senhor agora, se comprometendo. Não tem uma vida abundante? Chegou o momento de ter. Não tem uma vida abundante? O cumprimento da profecia, Jesus vinha ao mundo, ainda não fez sentido? Está na hora de começar a fazer. Está na hora de ter propósito. É hoje. Receba Jesus em seu coração. Já recebeu Jesus em seu coração? Já fez essa decisão? Já tomou essa decisão? Leve Jesus à sua família. E você vai ter uma excelente oportunidade no dia do aniversário dele. E vai ser nesse dia que eu desafio você a ser o porta-voz dele e anunciá-lo diante de todos os seus familiares. Deus, em nome de Jesus, nossa gratidão ao Senhor por mudar a nossa história. Nossa gratidão ao Senhor por cumprir a palavra do querido apóstolo Paulo, que diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. Deus, nossa gratidão ao Senhor, porque o Senhor transforma realidades. Em nome de Jesus, agradecemos pelo privilégio que é desfrutar do ensinamento da Tua Palavra agora nesta noite. Agradecemos ao Senhor porque vimos que ela se cumpriu, se concretizou e se cumprirá com a promessa da vinda do Messias. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Ansiamos por este momento em que estaremos sendo levados para nosso lar celestial, para nossa casa. Mas enquanto este momento não acontece, Deus, queremos desfrutar da abundância de viver com Jesus aqui. Que essa seja a realidade dos meus irmãos que aqui estão, comprometidos com Jesus, comprometidos como um aniversariante, com as palavras dele, com os ensinamentos dele e com as ordens que ele deu. Deus, que cada um de nós aqui possa ter selado no seu próprio coração o selo do Espírito Santo. Um selo que só é dado àquele que se voluntaria e diz: eu quero. Como a tua palavra diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei. Que o Senhor entre, que essa porta seja aberta, que o Senhor entre, faça morada, viva e conviva diariamente com esta pessoa. Se assim já foi feito, que o Senhor, de forma poderosa e também abundante, use a vida dos meus irmãos que estão aqui para tocar a vida de outras pessoas, como sal, como luz, como aqueles que são porta-vozes do aniversariante, que vão ocupar o lugar de discurso daquele que faz aniversário e vão levar a sua palavra para o aniversário. Eu oro pelas nossas famílias aqui representadas. Amém. Abençoe a reunião de Natal de cada família aqui representada. Abençoe o momento de ceia, seja um momento em que a tua presença seja palpável, mas também que a tua palavra seja pregada e anunciada. Usa os teus servos para isso. Usa os teus servos como pequenos cristos, como cristãos, para anunciar a vontade do aniversariante no dia do aniversário. Usa a tua igreja para isso. E não nos permita esquecer da ilustre presença do aniversariante nas nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, potencializa essa lembrança na nossa mente.
que o Senhor estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que os teus servos vivam de forma abundante e intensa. E que os teus servos saibam que o Senhor é quem efetua tanto querer quanto efetuar em nós. Em nome